Leitura do último capítulo do livro Mãe Pátria, A Desintegração de uma Família na Venezuela em Colapso, de Paula Ramon. Para muitos, a crise humanitária, política e econômica da Venezuela pode parecer um assunto repetitivo e irremediável, quando traduzido nos números assombrosos, nas imagens de refugiados ou nas filas dos supermercados desabastecidos, que aparecem nos noticiários. Este livro, contudo, traz uma dimensão diferente do tema, mostrando como o drama venezuelano afeta as decisões pessoais e as relações familiares. Nascida em Maracaibo, no passado, uma pujante capital petrolífera, Paula Ramon nos oferece um olhar privilegiado de quem teve a trajetória marcada pelo destino político nacional. Filha mais nova de um espanhol, ex-prisioneiro de campo de concentração, e de uma pragmática professora venezuelana, Ramon, nos conta como sua vida e a do país foram marcadas pela chegada de Hugo Chávez, pelos anos de poder e da ascensão do petróleo, e pelo longo processo de degradação, que se seguiu à morte do governante. Paulina, mãe da autora, é a personagem central, que enfrenta diversas dificuldades para se manter saudável e protegida numa casa que, com o tempo, se transforma em uma espécie de bunker para garantir a segurança da família. Sua constituição debilitada torna a vida na Venezuela à beira da ruína ainda mais difícil. Paula Ramon tem uma relação tumultuada com ambas as figuras do título, a mãe geográfica e cultural e a mãe biológica. Este vínculo sentimental, porém, se mostra impossível de romper. O olhar lúcido do relato nos permite entender ainda o papel essencial que o jornalismo desempenha em países que passam por situações dramáticas como a Venezuela. Vozes como a de Paula Ramon são cada vez mais necessárias para que as informações sobre o destino do país e seus habitantes sejam mais do que cifras de uma tragédia. Esse texto foi escrito por Silvia Colombo. A Paula, ela nasceu em 81, como dito, né? Em Maracaibo. Maracaibo era conhecida como a Arábia Saudita da Venezuela, por tanto petróleo que havia. Então vamos lá. Já vou começar pelo final, para a gente começar a entender essa história tão complexa. Quem sabe nos ajuda a começar pelo final. Capítulo 8. Havia passado muito tempo, parecia que ninguém lembrava mais como chegava a isso. Nem na Venezuela as pessoas pareciam lembrar que Chávez venceu sua primeira eleição em 98 com 3,7 milhões de votos, num país com 11 milhões de eleitores. Sim, eram 56% dos eleitores. Mas com a abstenção de 36% e meio, aquela vitória vista em perspectiva empalidecia diante de uma última eleição do nosso político mais popular até então, Carlos Andrés Pérez. Ficou esquecido que Chávez montou, com uma pequena comissão de políticos intelectuais, um esquema para assaltar o Congresso, então bicameral, e reescrever a Constituição de seu primeiro governo, no seu primeiro ano de governo, e que o apoio popular serviu para chantagear o poder judiciário, que sucumbiu a favor do chefe de Estado, e que puderam concluir o plano graças a uma estratégia eleitoral matematicamente infalível, que nos deixou com uma Assembleia Constituinte com 93% dos votos a favor de Chávez, e que, com tamanha homogeneidade, permitiu a redação de uma nova Constituição em 3 meses e meio. O texto ampliava os poderes do chefe do Executivo ao estabelecer um sistema político no qual o presidente Chávez, naquele momento, tinha poucas limitações. A mudança estética foi ampliar no período do governo e permitir a reeleição imediata, mas as transformações foram muito mais profundas. As pessoas também parecem ter esquecido que todo o processo de transição, graças à popularidade de Chávez, foi coordenado por um novo Congresso, agora chavista, derivado dessa Constituinte e regido por ela, que também acabou montando um sistema eleitoral compatível. Tudo isso aconteceu no primeiro ano de governo. No segundo, foram realizadas mega-eleições em consequência de tudo isso, ampliando a presença do chavismo mediante a mesma estratégia eleitoral da Constituinte. Nós não precisávamos de uma nova Constituição. Havia prioridades econômicas e sociais, mas as pessoas não tinham votado num governo. Aqueles, como minha mãe, que escolheram Chávez em 98, votaram em um salvador, que ia tirá-los magicamente do fundo do poço. Os venezuelanos votaram também numa revanche contra os políticos tradicionais que os negligenciaram durante anos. Imperavam a raiva e o ressentimento contra a nossa tradicional democracia e os seus partidos, e que melhor saída podia haver do que começar tudo de novo. Superados os anos do golpe e das greves, e com o aval de ter vencido um plebiscito revogatório,
Chávez parecia imbatível e, a partir de 2005, um boicote da oposição às eleições legislativas daquele ano deixou a Assembleia Nacional totalmente nas mãos do chavismo. Surfando nos lucros do petróleo, sua popularidade disparou não só dentro da Venezuela, graças aos programas sociais e ao consumo que estes favoreceram, mas também além das fronteiras. Seu nome influiu, para o bem ou para o mal, em todos os processos eleitorais da região, e sua política de subsídio do petróleo convenceu pessoas até em Londres. Nossa principal matéria-prima financiou projetos como o canal de televisão Telesur, sua aposta global de comunicação, e deu impulso às alianças políticas internacionais. Nacionalizou dezenas de empresas em inúmeros setores a seu bel prazer. Chávez tinha tanto poder que o Congresso autorizou a troca de nosso escudo nacional porque sua filha de 9 anos achava curioso que o cavalo ali desenhado olhasse para trás, para o lado direito, em vez de galopar com a cabeça voltada para a esquerda. Então, depois, a justiça condenou um colunista que escreveu um artigo de humor sobre essa alteração. Tudo isso em seu primeiro período de governo. Em 2006, quando foi reeleito, Chávez não interpretou a avalanche de votos como uma aprovação ao que fizera até então, mas como um pedido de radicalização. E naqueles anos, o comandante chegou a descrever-se como um pintor. Falando em terceira pessoa num dos seus muitos discursos, definiu-se como aquele que manuseia o pincel, que põe as cores, que combina o artista. Ele era o artista. A revolução era um quadro em processo, e ele, só ele dizia, pode terminá-lo. Não podia entregar o pincel antes disso, e por esse motivo, não satisfeito com seus 2 períodos presidenciais em 2007, decidiu reformar a Constituição, que havia sido escrita sob medida para ele, com o intuito de garantir uma reeleição indefinida. Foi a primeira vez que perdeu uma votação. Inconformado, 1 ano e 2 meses depois, convocou um novo plebiscito para insistir no mesmo ponto, e venceu, por estender o benefício a outros cargos de eleição popular. Pressionou seus aliados a dissolver suas siglas e a se somar a um partido único criado e guiado arbitrariamente por ele. Na época, eu cobria o chavismo na imprensa. Marchas, alianças políticas, frentes civis, deserções, militares, protestos, repressão, cadeias nacionais, mesas de diálogo, greves, vivíamos tudo isso nas redações e nas nossas casas. Chávez, com seu magnetismo, deixa eu ver, me perdi. Chávez, com seu magnetismo e inteligência política, se apoderava de tudo. Tomada pelo descrédito da política, eu levei anos para me decidir a votar. E na maioria das vezes votei em branco porque me sentia parte daquilo que passou a ser chamado de nem-nem, nem com uns, nem com os outros. Então, depois das greves e do golpe de Estado, entretanto, votei pelo não, no referendo revogatório, a favor da permanência de Chávez, não porque tivesse afinidade com ele, isso nunca tive, mas porque sentia que o país não aguentava mais. Então haveria eleições presidenciais em breve e poderíamos ter uma transição tranquila. Eu estava errada. Tanto que, pouco depois da eleição, o deputado chavista divulgou a lista dos milhões de pessoas que assinaram a petição para realizar o plebiscito e que esse arquivo se tornou uma ferramenta pública de retaliação que destruiu milhões de famílias. Embora o chavismo sofresse alguns reveses eleitorais, em algumas regiões, cada votação ampliava seu controle. Era como se cada confirmação eleitoral do chavismo fosse diretamente proporcional à destruição da nossa democracia. Aquela democracia que, conforme tínhamos aprendido nos livros escolares, era a mais estável da América Latina. Eu tinha um acesso considerável a boa parte do entorno dele, o que não era comum naquela época, e por causa disso, eu ganhei vários comentários irônicos de alguns colegas. Mas com o presidente só falei uma vez. Vivia de jornalismo num país sem fontes oficiais, para exigir prestações de contas onde os meios de comunicação se tornaram inimigo. Os jornalistas eram espancados nas ruas por protestar, e o governo fazia do seu poder uma ferramenta para fechar, pressionar ou comprar eleições de TV, rádio e jornais. Naquela época era obrigatório usar colete à prova de balas e máscara antigases nas manifestações, e em alguns meios de comunicação assinar um termo de responsabilidade antes de cobrir um protesto, e que dava um frio na espinha. Fui carregada em manifestações, asfixiada por gases, mas eu não apanhei como muitos dos meus colegas. Alguns políticos da oposição chegaram a exigir ler minhas matérias antes de serem publicadas em um dos jornais nos quais trabalhei. Como na vida não havia santos na política contemporânea venezuelana, mas eu tive sorte.
Nunca me prenderam, nem me detiveram trabalhando. E saí do país antes que o jornal onde trabalhava fosse vendido. O comprador, diziam, era um testa de ferro do governo. Era outra vida. Minha água passou por debaixo da ponte depois disso. Entramos num ritmo tão vertiginoso que lembrar ou até pensar parecia um luxo. Eu não apenas não lembrava como tínhamos chegado àquilo. Como não tinha tempo para pensar no assunto, eu precisava responder aos problemas de cada dia. Em novembro de 2018, eu não conseguia lembrar em que momento minha relação com Andrés azedou de novo. Que quando Jesus, cansado das brigas com ele, se mudou para outro lugar em Santiago, ficando cada qual em seu canto. Eu não lembrava exatamente quando tinha começado a obsessão de minha mãe pelos mortos, nem em que momento paramos de conversar de forma coerente. Muito menos quando Clara, uma pessoa que poucos meses antes não existia na minha vida, tinha se tornado indispensável e era minha interlocutora diária para depósitos, remédios, transferências e hospitais. Eu não sabia como a minha casa e meu escritório ficaram cheios de papéis, com números de contas bancárias e avisos de coisas a fazer na Venezuela. Eu não lembrava se tinha dito recentemente à minha mãe que a amava, como havia decidido fazer todos os dias desde que meu pai morreu. Eu estava esgotada, embora disfarçasse bem, porque minha mãe me ensinou a manter as aparências. Internamente eu oscilava entre a tristeza, o desespero e muita frustração. Repetia para tia Helena que não sabia o que fazer, porque de fato eu não sabia. No primeiro domingo de dezembro, minha mãe e eu conversávamos por telefone por cerca de 1 hora. Ela insistia que a tia Helena e eu a havíamos enganado e nos acusava de estar tramando contra ela. Dizia que minha tia tinha trocado os móveis de lugar para enganá-la e que quando ela se deitava, os mortos apareciam nas colunas da madeira ao pé da cama. Choramos, gritamos, cobramos muitas uma da outra. Minha mãe sempre foi doente, sempre teve limitações físicas, mas nunca mentais. Então nunca tinha temido os mortos, aquela não era ela. Eu podia ser o adulto da sala para enfrentar desafios logísticos, mas aquela força invisível se infiltrando na cabeça da minha mãe, tirando-a de mim, fazia com que eu me sentisse de novo como uma criança de 5 anos, incapaz de qualquer coisa que não fosse chorar ou gritar. Na segunda-feira, 3 de dezembro de 2018, minha mãe teve ainda um dia mais tranquilo, mas na terça de manhã cedo, quando liguei para conversar, eu não conseguia entender o que ela dizia. Emitia uns sons que, pelo tom calmo em que falava, ela achava coerentes, mas eram incompreensíveis. Eu disse à minha tia Helena que parecia um AVC e que a levasse imediatamente ao médico. Falei com Jesus e pedi que telefonasse para ela, com a esperança vã de que minha mãe ficaria mais animada ao ouvir a voz dele. Minutos depois ele me ligou de volta. Você tem que ir, me disse, desconcertado. Era o mesmo tom de voz de 25 anos antes, quando ele tentava disfarçar o medo que sentia quando andávamos na direção do hospital, onde nosso pai estava internado. Então respondi que já tinha previsto ir na semana seguinte para substituir Clara, enquanto ela tirava férias. Minha tia Helena e Clara levaram minha mãe ao médico. Conversei com ele pelo telefone e confirmou minhas suspeitas. Era possível que fosse um AVC, mas tinha de fazer exames e tomografia. Levaram mamãe para outra clínica, onde iria fazer os exames, enquanto eu depositava dinheiro e fazia os pagamentos. Nesse dia, eu tive de fazer tantas transações bancárias que, devido a uma nova resolução do governo, congelaram minha conta bancária, por estar ingressando através de um IP estrangeiro. Minha prima me emprestou dinheiro para pagar o que faltava, mas minha tia me disse que não iam poder fazer a tomografia naquele dia porque o único lugar que tinha o equipamento funcionando já havia fechado, de maneira que teriam que esperar até a manhã seguinte. Minha mãe, que não havia pronunciado uma frase que fizesse sentido durante todo o dia, ao cair da tarde pediu a Clara que me telefonasse porque queria falar comigo. Clara se surpreendeu com uma repentina eloquência e me ligou, mas eu estava voltando a pé para casa e com outra pessoa ao telefone. Então vi a chamada perdida meia hora depois, quando entrei em casa. Mãe, escrevi, mas ela não respondeu, então eu liguei. E durante anos eu havia esperado que o telefone tocasse numa noite qualquer e que alguém me dissesse que tinha acontecido alguma coisa. Mas não foi assim. Ela estava falando com Clara havia uns 2 ou 3 minutos quando ouvi Alberto, o ex-namorado da minha tia, pronunciar o nome da minha mãe. E por mais que pareça um clichê ou uma licença poética, eu senti o coração bater mais rápido. Alberto chamou o nome dela pela segunda vez e imediatamente ouvi minha tia Helena gritar. E comecei a gritar com ela. Clara deve ter largado o telefone sem desligar, porque eu ouvi os gritos, os prantos, as repetidas vezes que a chamaram. Tudo isso às cegas, como se eu estivesse dentro de algum quarto escuro da dor.
Então desliguei o telefone, queria apagar tudo e ligar de novo. E ouvir que foi só um susto, que foi só um desmaio repentino, que tudo estava bem, que amanhã iria ao médico, como previsto. Telefonei, Clara só chorava e balbuciava, minha tia, que viu um dos filhos morrer em seus braços, baleado na cabeça em frente à sua casa, chamava ao fundo a sua irmã menor aos berros. Sua mãe morreu. Ouvi Clara gaguejar em meio a lágrimas que brotavam dos seus olhos por causa de uma mulher que não existia em sua vida até 3 meses antes. Minha mãe tinha 73 anos, a mesma idade do meu pai quando morreu. Ironias da vida. Quando podia ouvi-la. Eu pensava no nosso diálogo imaginário enquanto ia para o aeroporto. Naquela madrugada, pegar um voo para a Colômbia, no qual uma amiga tinha conseguido me encaixar na última hora. Por uma diferença de 12 dias, não foram 25 anos exatos entre a morte do meu pai, dos meus pais. Naquela manhã de segunda-feira, no final de novembro de 1993, eu estava esperando junto com a minha mãe, meus tios e meu irmão mais velho notícias do meu pai, que estava internado no CTI em uma das clínicas mais caras de Maracaibo. O médico saiu e pediu aos familiares mais próximos que viessem ao quarto onde ele estava. Eu não me lembro de ter escutado que ele havia morrido. Quando eu entrei com minha mãe e Jesus, ele estava deitado, com os punhos apertados e, embora tivessem desentubado, continuava conectado às máquinas por cabos que saíam do seu peito, emitindo aquele assovio agudo que é usado nos filmes para mostrar o fim de uma vida. Em São Cristóbal, minha mãe estava deitada em sua cama, com as mãos juntas segurando um rosário, colocado por minha tia em suas mãos assim que ela morreu, para que Deus cuide de sua alma. A morte atrai rápido as pessoas e enquanto Deus levava a sua alma, já havia gente tentando pegar as poucas coisas que minha mãe tinha. Como Clara me contou depois, sua tia Helena fechou a porta do quarto dizendo que você estava a caminho e que quando chegasse decidiria sobre coisas dela. Me disse, Clara, que permaneceu ao meu lado, mesmo sem ter obrigação nenhuma disso, durante os 3 dias seguintes. Não dava para entender como é possível disputar os poucos pertences de uma pessoa diante de um corpo sem vida. Eu não sei dizer se nós nos transformamos nisso ou sempre fomos assim. Depois de falar com Clara naquela noite, liguei chorando para Jesus e lhe contei. Eu vou embora, não trabalho mais. Ouvi meu irmão dizer em voz alta, assim que ouviu a notícia. Só uma tragédia para tirá-lo subitamente do trabalho. Fica tranquilo, mami, fica tranquila. Me dizia ele sem chorar. Pedi que eu telefonasse para o Andrés, porque havia semanas que ele me culpava por tudo que sempre terminava dizendo que eu estava matando nossa mãe. Os dois conversavam e pouco depois Andrés me ligou. Eu contive as lágrimas como se sentisse obrigada a não me mostrar vulnerável antes do meu próprio irmão. Conversamos rápido, contei a ele o que tinha acontecido e ele estava indo para a Venezuela de madrugada. Por seus silêncios, os mesmos de quando, ainda adolescente, viu o caixão onde nosso pai estava sendo velado, pude imaginar seu rosto. Eu queria poder abraçá-lo e que ele me abraçasse, mas isso seria em outra vida. Nesta, embora sentíssemos a mesma dor atravessar os nossos corpos, éramos como se dois cães brigando com pouca força que lhe restava para permanecer em pé. Olho no olho, fizeram uma trégua momentânea. O esforço era físico, senti isso quando nos despedimos. Como se precisasse recuperar o meu equilíbrio, eu liguei para Jesus com ele, e sim, eu sentia que podia chorar para liberar as minhas lágrimas reprimidas. Ele me disse que sem voos diretos para a Venezuela, só para ele voltar gastaria os 3 dias de folga que o restaurante lhe dava de licença. É por isso não iria. Então eu fui sem saber como ou quando voltaria. Eu só queria ir. De manhã, depois de um voo de 6 horas, estava em Bogotá, onde tomaria outro avião para Cúcuta, e na primeira vez em que pisei nessa cidade fronteiriça, eu devia ter 8 anos. O Bolívar valia mais que o peso colombiano, e numas férias em São Cristóbal, mamãe nos levou até lá para comprar roupa. Na última vez em que fomos juntas, eu tinha 25 anos. Minha mãe ia dirigindo, apesar de detestar as curvas estreitas das montanhas andinas, cujas estradas continuavam sem melhorias após anos de petróleo. Paramos por uns minutos em Capacho, o povoado dela, e eu queria conhecê-lo, mas minha mãe não queria revisitar memórias do campo, nem do pai alcoólatra de quem fugira um dia para a cidade. Minha mãe só via pobreza e precariedade naquele lugar de verdes eternos e casinhas antigas. Naquela tarde de dezembro, na saída do aeroporto de Cúcuta, enquanto arrastava minha mala de menos de 10 quilos, a menor que levava para a Venezuela em anos, eu a ouvia me advertindo de que lá eu não podia confiar em ninguém, que iam tentar me passar a perna, que eles não gostavam de venezuelanos, que não devia falar nada porque era só me ver
para saber que eu não era dali. Meu sotaque andino sempre me ressurgia com a brisa das montanhas, de todo modo era inútil, porque eu não tinha energia para falar, nem para evitar ser ludibriada. Então eu escrevi à minha prima, que esperava em São Cristóbal, perguntando quanto era o preço justo até a ponte, já que os taxistas do aeroporto cobravam mais caro. Como em qualquer lugar, então eu fui arrastando a mala para o asfalto do estacionamento até chegar à saída do aeroporto. A calçada estava interditada por causa de obras. As rodinhas da mala não corriam bem naquele asfalto, então eu só pensava em voltar e tomar aquele táxi caro. Eu não sou rica, pensei, sentindo a pressão da minha mãe, e tirei força de onde não tinha para negociar com meu primoroso sotaque andino o preço sugerido por minha prima. Funcionou. O taxista só soube que eu era venezuelana porque eu contei. Então foram 20 minutos de não se ofenda, mas está difícil, seus compatriotas estão nos roubando, que fome que estão passando, não é? Eu ainda vou porque se consegue comida barata lá. Para vocês é que tá caro, não é? Então eu aceitei você porque não notei que era veneca. Porque a última vez que levei, roubou meu celular. Eu concordava com tudo que o piloto automático, enquanto pensava na indignação que minha mãe sentiria se houvesse alguém me chamar de veneca. Dois dos meus primos me esperavam antes da ponte. Eu não sei como os vi de dentro do carro, naquele mar de gente de pobreza. Nada era mais do como nas minhas primeiras viagens de adolescência. O que minha mãe diria. Pululavam centenas de pessoas por ali, algumas indo com suas mochilas maltratadas no ombro e suas malas puídas nas mãos, e outras voltando com carrinhos e sacolas após fazerem as compras. Uns poucos tentavam ganhar o dia vendendo coisas ou serviços. Era como um mercado popular da miséria. Um dos meus primos me disse que era melhor entrar sem carimbar o passaporte, exigência que a polícia colombiana me fizera no aeroporto quando eu disse que meu destino final era Venezuela. A fila para entrar é enorme. Pode escurecer enquanto a gente espera, me disse Sandro. Então era estranho entrar assim, ainda mais numa ponte tumultuada e repleta de gente que, com menos sorte que eu, estava se fugindo ou ganhando a vida como podia. Naquela ponte que antes cruzávamos de carro e onde minha mãe se negava a acender os faróis como mandava a lei colombiana, agora imperavam umas barreiras demarcando as filas de saída e de entrada. A passagem pelos postos de controle era lenta devido à quantidade de pessoas. As autoridades colombianas não se davam o trabalho de conferir a documentação de quem estava de saída, mas quem ia entrar no território tinha que passar por vários filtros. Então eu vi pessoas cruzando o rio Táchira sob a ponte, bem debaixo do nariz dos agentes de imigração. E, pelo que me disse um dos meus primos, dividem com os coiotes o dinheiro que recebem de quem não tem documentos e tem que atravessar com água até o pescoço para sair da Venezuela. De uma tragédia a outra, eu pensei, lembrando as manchetes sobre corpos arrastados pelo rio por cruzarem dessa maneira. O que eu não imaginava é os que faziam em plena luz do dia diante da indiferença de todo mundo. Em Santo Antônio, pegamos o carro e começamos a descida em direção a São Cristóbal. Eu vi no caminho a entrada para Capacho, e enquanto eu tentava acompanhar a conversa dos meus primos sobre como iam mal as coisas, eu refazia na cabeça as vezes que minha mãe e eu percorremos aquela estrada, nos tempos em que, como eu revivo nos meus sonhos, ela andava sozinha e usava seu cabelo azevite até abaixo dos ombros. Era tempos também em que não havia, ao contrário de agora, barrancos desmoronando, buracos em quase toda a estrada e um sem fim de postos de guarda nacional com oficiais escrutando com os olhos de hiena o interior dos carros. Chegamos a São Cristóvão já de noite. Eu quis ir diretamente à funerária e estava viajando havia quase um dia e só queria ver minha mãe. Ela odiava velórios, eu também, mas mesmo assim era num velório que íamos nos encontrar. A funerária era uma casa baixa, tinha apenas uma sala, onde se entrava diretamente após cruzar as portas gradeadas. Vi meus primos e minhas tias sentados nas cadeiras encostadas nas paredes, no meio um caixão pequeno, que mais parecia de uma criança do que de um adulto, e quando o arranjo de flores simples delimitava seus cantos, estava aberto, e enquanto eu andava até lá, minha tia Helena veio me dar um abraço, e eu só pude chorar. Paulina estava cansada, disse a tia Helena. Minha mãe estava cansada. Era verdade. Eu às vezes também me sentia assim. Eu fui até o caixão e voltei 25 anos no tempo, para aquela segunda-feira do velório do meu pai.
Naquele dia em Maracaibo, quando vi o rosto do meu pai através do vidro, apesar de todo o amor que tinha por ele, lembro de ter pensado, pelo menos não foi minha mãe. E quando cheguei ao pequeno caixão cor de ferrugem, onde minha mãe estava, e vi seu rosto, eu senti um vazio que supus que nada mais era que a solidão propriamente dita. Ela estava com vestido azul e preto que minha prima escolheu e que eu lhe trouxera alguns anos antes. Um rosto sereno dos mortos que não tem mais alegria, mas tampouco tem mais tristezas. Minha mãe estava maquiada e com batom rosa claro nos lábios. Ela não usava batom, na verdade, durante as últimas décadas, só eu a havia maquiado e poucas vezes. Eu não sei por que aquele rosa claro me chocava. Está tão linda, disse minha tia Helena. E só eu aí percebi que ela ainda estava me abraçando. Os meus primos me explicaram, quase pedindo desculpas, que tiveram que tomar decisões que deviam ser tomadas por mim. Mas eu, que tinha tomado tantas decisões nos últimos anos em relação à minha mãe, na verdade eu me senti aliviada por alguém ter assumido o controle em meu lugar. Talvez tenha sido esse mesmo fastio o que minha mãe sentia durante 25 anos antes, quando me disse, depois de enterrar meu pai, que eu devia me preparar para assumir as rédeas da casa, porque ela estava cansada. Na época, minha mãe decidiu tudo, na camisa branca, da calça escura, que vestiram meu pai, até o enterro do cemitério Sagrado Coração de Jesus, vandalizado anos depois. A gente tem que temer os vivos, filha, não os mortos. Bem dizia meu pai quando eu ia chamá-lo chorando nas noites escuras da minha infância. Andrés telefonava toda hora para pedir a certidão de óbito, que era necessária para conseguir uma licença de 3 dias de trabalho, a um bônus monetário, conforme me disse. Também queria fotos da nossa mãe do velório, que eu me neguei a tirar, porque não queria essa imagem. Jesus, em contrapartida, se tornou minha válvula de escape, e eu tentava à distância me apoiar nele o máximo possível. Sentia claramente que não dava conta sozinha. Ele me disse que nossa mãe queria ser cremada, mas eu só lembrava que ela sempre repetia que ia doar seu corpo à ciência para ajudar a encontrar uma cura para sua doença. De qualquer maneira, nessa nova Venezuela, era impossível improvisar um lote num cemitério como fizemos com nosso pai, um quarto de século antes, até morrer em um problema nesse país. Até morrer é um problema nesse país. Alguém me explicou que quando uma pessoa morre em casa, tudo é mais difícil. Minha mãe tinha morrido depois do jantar, sentada na sua cadeira das rodas vermelha, como foi durante a noite. Não havia como sair e conseguir imediatamente uma certidão de óbito. As poucas coisas que ainda funcionavam na Venezuela só aconteciam de dia, de forma que fecharam com a única funerária disposta a remover o corpo sem a certidão. A irmã mais velha da minha mãe, e a que mais se parecia fisicamente com ela, tinha morrido nesse mesmo ano em casa, e poucas quadras da casa da tia Helena. E por isso meus primos, que viram sua mãe começar a se decompor na cama, devido às demoras burocráticas do país do impossível, tinham aprendido que era preciso agir rápido. Assim, depois de pagar a funerária que levou minha mãe e que também intermediava a cremação do cemitério, foram de manhã cedo conversar com o último médico que minha mãe tinha consultado para lhe pedir que assinasse o atestado de óbito. Ele se negou, não podia emitir um documento relativo a um morto que ele não tinha visto. Mas era a única forma de consegui-lo, e meus primos insistiram tanto que afinal conseguiram que ele assinasse o papel que dizia que minha mãe morrera de parada cardiorrespiratória às 19h45 de 4 de dezembro de 2018. Minha mãe com certeza aplaudiria essas atitudes deles, e embora eu esteja grata pelo que fizeram, é doloroso saber que até isso o país me tirou. Eu tenho um papel necessário para a burocracia, mas nunca vou saber do que minha mãe realmente morreu. A única coisa que eu sei é que após o jantar ela pediu para falar comigo ao telefone e minutos depois, enquanto eu estava conversando com alguém ao lado dela, em silêncio, levou a mão no peito, fechou os olhos de sua cabeça, tombou levemente ao lado, como mais tarde me contou Alberto, o ex-namorado da minha tia. Eu me perguntava inutilmente a que ele teria sentido ou pensado, e me consolava com a ideia de que, como foi tão de repente, minha mãe talvez não tivesse tido tempo de sentir medo, mas me atormentava não estar lá na hora para dizer que a amava. Delírio, me disse um traumatologista que visitei em São Paulo meses depois, a quem descrevi os últimos dias da minha mãe, procurando inutilmente alguma resposta. Acontece muito com pessoas de idade. Algumas infecções podem causar um quadro de delírio, mas é impossível saber realmente, disse ele. A sala da funerária era azul, na certa, para dar uma sensação de calma, mas me parecia fria.
Está bonito o salão, não está? Escutei meu primo dizer. Que lugar horrível, ouvi minha mãe responder. Devia estar muito irritada vendo um lugar onde as tinham colocado. Que funeral medíocre, que café sem gosto. Quantos erros ortográficos no obituário. Que diferença com o enterro do meu pai. Resmungava ela na minha cabeça. Do seu pai. Era verdade, 25 anos o funeral do meu pai tinha sido outra coisa. O salão branco impecável estava repleto de coroas de flores enormes que não sabíamos de onde tinham saído. O caixão de madeira quase que brilhante fora instalado no meio de um espaço menor que dava uma sensação mais íntima. Ironias da vida, os dois velórios custaram o mesmo valor, 40.000 bolívares. Só que agora soberanos e os zeros tinham se reproduzido de novo, velozmente. Paguei o que tinha o de minha mãe à vista, numa transferência de $74, o equivalente a 39.960 bolívares a meu primo. Já o de meu pai, minha mãe teve que negociar em 4 prestações que consumiam quase todo o seu salário de professora aposentada. Para você ver como é estável a nossa economia, cobraram o mesmo preço 25 anos depois, disse sorrindo meu primo, e caímos na risada. Enquanto olhava minha mãe e admirava seu rosto redondo com as rugas de senho, que ela só relaxava quando eu a advertia, telefonou minha tia Elisa de Maracaibo, que nunca pudera vir. E não pudera vir. Assim que me deu os pêsames, ela me disse que minha mãe lhe havia prometido um celular, se eu podia mandá-lo. Outra vez a voz da minha mãe soou na minha cabeça. Eu disse que sua tia só se preocupava com o que interessa a ela. E mais uma vez tinha de dar razão à minha mãe. Como era difícil para mim reconhecer que ela estava certa. E parecia que era o que ia acontecer agora. Para me livrar da minha tia e da sua ansiedade pelo celular, eu disse que não sabia de nada, mas que podia ficar com a comida que ainda estava na casa da minha mãe em Maracaibo, que eu não tinha conseguido levar para São Cristóvão. Mais tarde, eu vinha saber que no dia seguinte, enquanto minha mãe era cremada, ela foi saquear a casa da própria irmã. Eu, que tantas vezes tinha intermediado a seu favor, quando minha mãe se irritava com minha tia Elisa, eu protestei em lágrimas e, afinal, ele disse que nunca mais queria saber dela. Você tem que entender, a fome e a necessidade fazem as pessoas perderem a cabeça. Então esquece isso, me disse Jesus 2 ou 3 meses atrás, quando eu ainda estava remoendo o episódio. Nessa noite, nos pediram na funerária que fôssemos embora porque as ruas estavam desertas, então era perigoso ficar fora de casa. Eu acompanhei meu pai no velório durante a noite inteira, mas minha mãe não. As funerárias não trabalham mais 24 horas por dia, e embora nos permitissem ficar lá, minha tia Helena disse que era melhor voltarmos para casa. A entrada, protegida apenas por uma grade, parecia realmente muito vulnerável. Quando cheguei à casa da minha tia, a primeira coisa que vi foi uma cadeira da minha mãe com seus pneus que ela mal tivera tempo de usar e que tanto trabalho deram. Que imagem dura pode ser uma cadeira vazia. Ouvia as pessoas falando de como eu tinha ajudado minha mãe, dos remédios, dos equipamentos de saúde, do iPad, do celular, dos óculos escuros, das roupas e das consultas médicas, de como devia ser cara a cadeira e de quanta comida ainda sobrava nas minhas viagens e remessas. Mas eu só via um monte de coisas inúteis, uma cadeira vazia, um celular do qual nunca mais sairia uma voz, e remédios que não podiam mais atenuar suas dores. Eu os escutava em silêncio. Minha tia Helena, Clara e meus primos talvez não sabiam, mas eles me mantiveram de pé naquelas horas em que eu me debatia entre a indolência e a raiva em relação ao país e a lógica que se instalou nele. Clara dormiu ao meu lado naquela noite. Contrariando minha tia, dormimos na mesma cama onde minha mãe tinha passado as últimas noites. Eu via aquelas colunas da casa que minha mãe me descrevia em suas ligações de madrugada, quando falava dos mortos, e eu pensei, vamos ver, mamãe. Agora eu é que quero ver mortos. Mas não só nas colunas de madeira, eu falei que não era nada, e dessa vez você tem que reconhecer que eu tinha razão. Na mesinha de cabeceira estavam uma vela e um copo d'água para as almas do purgatório. Mas, como 25 anos antes minha mãe, em sua versão mais devota, tinha feito para o meu pai, à luz da vela, Clara me contou sussurrando que minha tia Marga repreendia minha mãe por causa da comida. Media cada colher de farinha ou de arroz e reclamava que eu não tinha comprado nada para casa. Minha mãe nunca me contou que a sua convivência tinha azedado porque nada era suficiente para minha tia. Afinal de contas, eu ganhava em dólares. Minha mãe tão pouco me contou que, como represália às reclamações mesquinhas da irmã, havia deixado de comer, o que piorou sua saúde.
Foi por isso que, num fim de semana, teve que ir até um pronto-socorro, ajudada por minha prima Magali, disse Clara. Então eu pedi Clara que não me contasse mais nada, porque assim como me doía pensar em meu pai num campo de concentração com um soldado alemão, sentenciando-o à morte por tentar fugir naquele calvário, partia ao meu coração pensar que minha mãe tinha sofrido com uma própria irmã. Ao contrário do que meu pai viveu as adversidades da minha mãe, era, sim, culpa minha. Ela me disse que não queria sair de casa. Minha tia Marga revelou que era ao tentar tirar proveito do aniversário da minha mãe. A filha dela me censurou dessa pela presença da minha mãe em sua casa e eu ainda assim a deixei lá. Mãe, eu não sabia mais o que fazer, pensei. No dia seguinte, me mostraram 3 caixas na funerária para escolher onde queria guardar as cinzas da minha mãe. Todas eram grandes e feias. Uma delas reproduzia o caixão comum onde ela estava. Escolhi uma de madeira clara porque minha mãe odiava imitações. Então eu demorei a decidir porque a caixa tinha uma cruz no lado e a falta de fé da minha mãe estava certificada até por um padre. Então o distanciamento dela da religião era tal que meus primos receavam me contar que já tinham pagado por uma missa para encerrar a cerimônia. No caminho do cemitério, as filas da gasolina dominavam as ruas. São Cristóvão continuava sendo mais agradável para avistar que Maracaibo visitar. Mas não era imune à miséria. Havia semáforos sem funcionar devido aos cortes de luz e lixo espalhado em toda a parte. Os caminhões de coleta passavam muito de vez em quando, sem regularidade, e por isso minhas primas, para evitar que a calçada ficasse entupida de lixo, armazenavam os sacos num freezer durante dias. Se estivessem em casa quando o caminhão passava, corriam com os sacos de lixo congelados, assim que escutavam o barulho do caminhão. Um motorista passou um dia desses se oferecendo para levar todo o lixo do quarteirão se os moradores pagassem. É o fim da picada, mas talvez tenhamos que começar a fazer isso. O freezer já está cheio e não sabemos mais quando o caminhão vai passar de novo. Me contava Magali enquanto eu contabilizava a gasolina. Quanta gasolina minha presença estava lhes custando. No cemitério rodeado pelas montanhas que marcavam os Andes, batia um sol forte, aquele sol da região que queima as bochechas, não importa o frio que esteja fazendo. E minutos depois, um funcionário saiu com uma caixa pequena e se despediu da família que a aguardava. Outro funcionário levou minha mãe para outra sala e pouco depois veio pedir que os familiares mais próximos fossem identificar o corpo. Entrei junto com minha tia Helena, Sandra e Magali, que fisicamente era mais parecida com minha mãe do que eu, talvez, nunca chegue a ser. Não esperava ver minha mãe ali, exposta numa bandeja às portas do forno, e tinha sido retirada do caixão alugado. A funerária revezava os seus defuntos entre os 2 únicos féretros que tinha. Com a crise, não chegavam caixões novos, de maneira que comprar não era uma opção. Meus primos haviam escolhido outro, que disseram depois, mas o morto anterior demorou mais do que o previsto para desocupar o caixão, e minha mãe ficou com cor de ferrugem, de tamanho infantil. Como minha mãe devia estar indignada, descalça e fria, gostei de acariciar seu cabelo liso e azevite. A única coisa que ainda parecia estar viva com ela. Pela lateral, vi os líquidos deixando seu corpo, começava a se decompor. Minha tia Helena, num ato reflexo, tirou o rosário das mãos dela e me entregou. Eu a via ali imóvel e queria acreditar que existia uma alma, que ela estava de verdade com algum Deus em algum céu, e que esse rosário que agora minha mãe, na minha mesa de cabeceira, seria um pedacinho tangível dessa alma. Sua mãe me contou uma coisa que me fez jurar que eu ia guardar em segredo até a sua morte. Já posso contar, não é? Veio me dizer tia Helena enquanto esperávamos a cremação. Antes que criticássemos a sua incapacidade de guardar segredos, ela nos recordou que a promessa fora cumprida. Pensei que ia ouvir um grande mistério, mas não era nada muito surpreendente. Só que minha mãe realmente guardava segredos, como eu descobrira nessa mesma semana. Alberto, que era parte da família havia décadas e que eu conhecia minha mãe desde a adolescência, me contava coisas dela que eu desconhecia, enquanto eu a censurava em silêncio. Por que, mãe? Podíamos ter falado de amor e desamor, mas só usávamos o tempo ao telefone para fazer recriminações mútuas e falar de comida e remédios e dólares e transferências. Nossa relação poderia ter melhorado nos últimos anos, quando eu finalmente estava começando a entendê-la. Eu não era mais aquela pós-adolescente idealista, convencida e ansiosa por provar que era diferente.
Como adulta, estava começando a me reconhecer nela, sem que isso me incomodasse. Via algumas coisas no meu temperamento que eu me preocupava em não repetir, mas também via outras que eu me orgulhava de ter. Entretanto, não conversávamos sobre nada disso. O país e sua derrota tinham nos roubado esse momento. Em menos de 2 horas, o funcionário saiu com a caixa de madeira natural e a cruz do lado. As cinzas pesaram 2,8 quilos, que, segundo a crença, é o que ela devia pesar quando nasceu. Eram de cor cinza claro, o que significa também, segundo a crença, que em sua vida foi uma pessoa muito boa e paciente, disse o funcionário ao me entregar a caixa. Eu não consegui conter o riso. Minha mãe não era exatamente paciente. Tentei me justificar envergonhada por rir naquele momento, como 25 anos antes tinha conseguido me sentido envergonhada por gargalhar sem mais nem menos no meio da missa durante o enterro do meu pai. E assim, saí do cemitério levando minha mãe, com 2,8 kg. Clara voltou comigo para a casa da tia Helena. Assim que entramos no quarto, ela me disse que dias atrás minha mãe tinha pedido para ver o anel de formatura. É para Carola, disse. Eu nunca fui Paula dentro de casa, porque Paula era ela. Caro Carola ou Carolita, essa sou eu. Ninguém na minha família me chamava de Paula, nem meus irmãos, nem meus tios, nem meu pai, muito menos minha mãe. Todos usam o meu segundo nome. Essa divisão sempre fez com eu me sentir como se tivesse uma vida paralela, um alter ego. Eu chamava Carola, um nome horrível, mas quando me chamavam assim, é como se voltasse para casa e para minha infância. É como se fosse um outro mundo, não da Paula, em que eu preciso ser adulta e assumir responsabilidades. Tinha que decidir sobre as coisas da minha mãe, porque era preciso desocupar o quarto que minha tia Helena lhe dera. Lembrei que, depois do enterro do meu pai, minha mãe separou todas as coisas dele. Em menos de uma tarde, que eu sofri em silêncio, vi minha mãe estoica, dobrando as poucas camisas e calças do meu pai. Ele tinha algumas camisetas para ficar em casa e umas calças jeans que comprou ao passear passar nos 70 anos, no que chamou de tentativa de modernização. Sua colônia pino silvestre, os óculos grosseiros de resina, as agendas que ele usava para fazer as listas de compras para as festas, os cintos dos quais por várias vezes bateu nos meus irmãos. Após algumas horas estava tudo em caixas, preparado para ser despachado. Naquela tarde, eu não podia imaginar que 25 anos depois eu iria passar pela mesma situação com minha mãe. Eu não me lembro de que minha tia Helena e eu fôssemos particularmente próximas, mas desde que cheguei ela me acolheu como uma filha. Ela me alimentava, conversava comigo e cuidava de mim. Filha, você tem que voltar porque a sua família, a sua casa, seu país continuam aqui, me disse ela quando voltamos do cemitério. Sem instrução, mãe de 5 filhos, minha tia, entendeu, de forma intuitiva, que sem meus pais e meus irmãos no Chile e na Venezuela, minha família de repente tinha se tornado uma abstração para mim. Alguns anos atrás, eu disse à minha mãe que não me lembrava de vê-la chorar quando meu pai morreu, que olhando para trás parecia que tinha sido fácil. Naquele tempo, minha mãe via uma novela mexicana e, depois do almoço, cujo personagem principal era um aspirante a mariachi. Eu sabia quase todas as canções. Ela, fã de Pedro Infante e do cinema mexicano, me ensinava dezenas de rancheras desde pequena. Eu sabia o quanto ela gostava, mas mesmo assim me surpreendi um dia quando o protagonista aspirante a mariachi entoou Ojalá que te vaya bonito, e minha mãe começou a cantar e a chorar. Até hoje me lembro dela sentada na cama nesse momento de transe. Eu não sei em que José Alfredo Jiménez pensava quando escreveu essa letra, mas quando minha mãe pensava em meu pai, quando a ouvia e eu com a sua morte me enchi de raiva e tristeza, pensava nela. Te adorei, te perdi, já nem modo. Quantas coisas ficaram presas lá dentro, no fundo da minha alma, quando luzes deixaste acesa e não sei como apagá-las. Agora eu entendo que passei por aqueles dias como se estivesse fora de mim. Achava que tinha as coisas sob controle, mas era como se estivesse sonhando ou parcialmente entorpecida. Eu sei que não era eu, porque, meses depois, numa noite qualquer, enquanto via televisão, eu saí dessa letargia e pensei no chale favorito da minha mãe. Corri para o armário e chorei de felicidade ao ver que a tinha guardado. Depois disso, choro mais e mais tristeza, que naqueles dias, como se o corpo, num mecanismo de autodefesa, adormecesse uma parte de si mesmo para facilitar as primeiras horas.
Essa dormência me deixava mais lenta, era evidente, mas as pessoas ao meu redor, enquanto eu quase não funcionava. Sandro se encarregou de conseguir para mim um documento migratório para poder sair da Venezuela, e Magali se comprometeu a me levar até a fronteira. Nesse dia madrugamos. Minha tia Helena queria aproveitar a viagem para comprar comida. Quando despertei às 5h30, já estava com o café coado e as arepas, redondas, finas e perfeitas, na chapa de ferro. Magali e sua irmã vieram nos buscar pouco depois. Perguntei como ela tinha conseguido gasolina sem pagar e sem entrar na fila. Me levaria pelo menos um dia inteiro. E ela me disse que, em função da urgência, tinha pedido esse favor a um amigo que tinha um posto. Quando vi o marcador da gasolina na caminhonete, estranhei que já estivesse quase pela metade. E perguntei se havia acontecido alguma coisa. Não, é que se os guardas da fronteira me param e veem que estou com o tanque cheio, são capazes de me prender dizendo que eu trouxe gasolina para vender. Passei meio tanque para o carro do meu irmão, por via das dúvidas. Explicou minha prima como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pensei em como tínhamos nos adaptado nos últimos anos aos absurdos. Sem percebermos, a vida precária passou a ser normal. E o que fazer? A não ser aceitar as coisas, arranjar soluções, pôr panos quentes e ficar alegres com essa pequena vitória que demonstram que sobrevivemos, que somos aqueles que seguem em frente, que não há guarda nacional que supere a nossa astúcia, nem desastre econômico que nos derrote. E no pior dos casos, não há governo que, como dizemos no Caribe, não nos faça perder o rebolado. Mexam-se, gritavam os funcionários da imigração colombiana na ponte Simão Bolívar, para todos nós que avançávamos o mais rápido para a aglomeração nos permitia, nas filas de formiguinhas. Toda vez que preciso cruzar, eu fico indignada com essa humilhação. É muito desagradável ser tratada assim, mas a gente tem que ficar calada por necessidade, disse minha prima em voz baixa. Enquanto arrastava seu carrinho de compras do meu lado, eu não ia ter que voltar, mas eu partilhava a frustração dela. Cruzar aquela ponte para a Colômbia é pura necessidade, de comida, de remédios, de dinheiro ou de uma vida nova. E alguns funcionários colombianos e militares venezuelanos pareciam sentir um prazer sádico administrando tamanha miséria. Aquele lugar é a reprodução, em pequena escala, de como funciona o país. Quem tem documentos sai, quem não tem, mas tem dinheiro para pagar, também cruza a fronteira com ajuda. E quem não tem nada, fica a Deus dará. Do lado venezuelano, os militares são senhores absolutos. É um lugar sem lei, onde eles decidem quem passa e como passa, onde a miséria fomentou a criatividade, gerando novos nichos de trabalho, explorando toda e qualquer situação possível, e também onde muita gente, expulsa de um país paralisado em ruínas, perambula como almas penadas à espera de alguma coisa, sem saber exatamente o que. Já em Cúcuta, no lado colombiano, convidei minhas primas e minha tia Helena para tomar um café da manhã, mas não foi fácil elas aceitarem. Tia Helena, que festejou os meus aniversários, cuidou de mim numa crise de sarampo quando eu tinha 5 anos e me alimentou uma infinidade de vezes, não queria aceitar que eu lhe pagasse um café e uma empanada. Minhas primas, que quando era adolescente me levaram para comer e passear, insistiram que não gastasse meu dinheiro dessa maneira. 3 empanadas e 3 cafés eram um manjar de ricos para elas, enquanto para mim era apenas um detalhe que não compensava todos os cuidados e o amor que me deram nas horas mais tristes que vivi e que provavelmente viria a viver. Volte quando quiser, minha filha, disse tia Helena quando me abraçou. Então entrei no táxi para ir no aeroporto e minhas primas tinham negociado um preço e eu mantive em silêncio durante o trajeto. Grudada na Venezuela, Cúcuta parecia tão diferente. Era uma cidade normal, com transporte público, pessoas na rua passeando ou trabalhando, comércio funcionando, semáforos acesos. Nesse percurso de táxi eu pensei em Andrés, que quando saiu da Venezuela por essas mesmas ruas me escreveu surpreso por não ver lixo na calçada. Cheguei cedo ao aeroporto, fui me sentar numa cadeira do final do corredor para esperar o meu voo. Retornei as palavras da minha tia e fiquei me perguntando se eu realmente ia voltar. Pensei nessa ideia de retorno e nos meus pais durante as horas que fiquei esperando. Lembrei que minha mãe nunca quis voltar para casa. Lá não é minha casa, dizia quando eu lhe sugeria que fosse para São Cristóvão. Assim como meu pai também dizia que a Espanha não era mais a casa dele quando minha mãe lhe propunha uma ida à Europa. Minha casa é aqui, dizia falando da Venezuela. Eu queria voltar sim, mas não para fazer uma visita, como minha tia sugeria. Eu queria voltar a algo que não existia mais.
não seria isso que acontecia com eles? E lembrei que depois de uma discussão entre meus pais, porque minha mãe insistia na ideia de ir à Europa, perguntei ao meu pai, olhando as estrelas recostados no capô do seu carro, se nunca pensava em voltar. Ele me olhou com aqueles olhos tristes que eu tanto me esforcei ao longo desses anos para não esquecer. Negou com a cabeça e me disse: às vezes não se pode voltar. Eu não queria me despedir, eu já estava farta de despedidas. Bem, assim termina o livro. É claro que é uma novela, ela conta um pouco da história realmente pessoal, mas se percebe o pano de fundo da situação do país. Esse livro é de, deixa-me ver o ano, eu acredito que seja de 2020. Isso, é um livro de 2020. Tchau, tchau, até a próxima leitura.